que oração é a oração que Deus ouve. E como isso acontece na perspectiva de uma poesia que nasce do coração e que se traduz na oração. Nós gostaríamos de convidá-lo para que juntos possamos ler um trecho da Palavra de Deus, segundo o capítulo 119 do livro de Salmos, a partir do verso 10 até o verso 16. E se você puder depois manter a sua Bíblia ou seu aplicativo, enfim, aberto para acompanhar o texto da Palavra de Deus, nós vamos lê-lo neste momento. Vamos ler juntos? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra, Deus, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Senhor, nós tomamos a tua palavra para nela meditarmos, e te pedimos que no cuidado, na unção, no poder, na direção do teu Santo Espírito, o Senhor nos dê com a intensidade que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós, que o Senhor mesmo atraiu ao templo nessa manhã. Fala com cada um de nós. Fala ao nosso coração. E que nós possamos sair desafiados do templo, para continuar esta liturgia da nossa vida como um culto ao Senhor. E a prática desta palavra como um desafio experimental a cada dia, a cada momento da nossa caminhada contigo, é o que te rogamos, e toda a honra e toda a glória seja dada ao bendito nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem podem dizer amém? Nossa série é um desafio a você, para que experimentemos, e nós não havíamos combinado isso com o pastor Abelardo, mas essas coisas não me surpreendem, porque é o mesmo Espírito que nos habita. Mas de podermos pensar na perspectiva da oração, de como devemos nos voltar para o exercício da oração, para fazer dela algo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, como uma liturgia, como dizíamos na oração há pouco, de culto a Deus. Não apenas um momento, aquele momento recluso, necessário, absolutamente indispensável na recomendação do próprio Cristo, quando fechada a porta do nosso quarto, nós vamos para a intimidade com Ele, mas de toda uma vida de oração. E o que tem esta relação de salmos com a oração? Eles nos são dados como modelo para o crescimento da nossa vida de fé. Os salmos são expressões de oração a Deus, que o povo fazia e cantava no templo, para o amadurecimento da nossa humanidade. Não há nada, eu diria, nas Escrituras que traduzem com intensidade maior do que o livro dos Salmos, expondo a nossa humanidade. É por isso que você encontra o salmista chorando, reclamando, louvando, adorando, se queixando, mostrando a sua ira, a sua indignação, mas mostrando-se, vendo visitado por Deus, exposto à sua humanidade, dialogando com a sua própria alma, dizendo a ela: por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei a Ele, Deus meu. Também para glorificar a Deus de todo o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com a nossa força. São 150 orações, cuidadosamente, diríamos, revelado nas Escrituras Sagradas, para nos ajudar a lidar com a grande e complexa variedade de ações que Deus realiza em nós. É surpreendente.
ver a intensidade com que Deus se relaciona com cada um de nós, e quanto mais o buscamos, mais percebemos essa realidade e a forma como Ele lida em cada particularidade, em cada área das nossas vidas. Há uma relação profunda, diríamos, entre a poesia que vem do coração, expressa no livro de Salmos, e a oração a Deus. Elas se entrelaçam. Poesia é alguma coisa que nasce do coração, que vem de dentro, que traduz-se numa linguagem e numa intensidade bastante e absolutamente pessoal. E o texto dos Salmos é constituído inteiramente por esse tipo, quase que inteiramente por esse tipo de linguagem, a poesia. O Salmo 119 que nós lemos é um acróstico, isso é, ele, em cada grupo de 8 versículos, ele segue uma letra do alfabeto hebraico, desde o alfa até o ômega. Cada 8 versículos, ele começa exatamente com a letra que começa, que dá forma ao alfabeto hebraico. É nele que o salmista exalta e a excelência da palavra de Deus nesse salmo. A gente costuma não ler muito o Salmo 119, porque ele é muito comprido, não é verdade? Mas ele descreve com intensidade inigualável a excelência da palavra de Deus. Ele tem uma profunda conexão entre a oração e os salmos, porque são respostas a Deus e respostas de Deus. A oração do salmista é um diálogo com Ele, não sobre Ele, como também nos lembrou, pela mesma ação do Espírito Santo, o pastor Abelardo há pouco. Não era falar sobre Deus, era falar com Deus. É isso que o salmista está expondo no livro de Salmos, os diversos salmistas que os escreveram. Os salmos não são uma busca de Deus, mas respondem ao Deus que nos procura para esta relação de proximidade intensa com Ele. Por isso eu queria fazer 2 observações nessa perspectiva da oração que Deus ouve, como uma poesia que nasce no coração e que se expressa através da minha e da sua oração. A primeira delas é que a oração é um movimento de dentro para fora. A oração é algo que surge de dentro do nosso coração e se manifesta para fora. Diz o verso 10 ao 12, de todo o coração eu te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, bendito és tu, Senhor, e ensina-me os teus preceitos. A oração, meu irmão, nasce de dentro de nós, como uma resposta ao Deus que nos fala e a tudo que Ele nos fala. Por isso não é uma repetição, não é uma mera repetição, é alguma coisa que brota do nosso interior, é alguma coisa que nasce do mais íntimo do nosso interior para com Deus. É o estranho para algumas pessoas que não creem, essa arte de conversar com Deus. Eu me lembro de alguém que evangelizávamos há um tempo atrás e que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e quando eu dizia para ele essa conversa com Deus, ele dizia, mas você conversa com Deus de fato? É verdade que você conversa com Deus e você ouve Deus falar? Eu falei, quando eu deixo Ele falar, eu ouço. Porque a gente muitas vezes desenvolve essa relação da oração, alguma coisa que você fala. Eu costumo dizer, por isso a necessidade da quietude, por isso a necessidade de, num mundo tão barulhento, nós estarmos atentos, porque nós dizemos que vamos orar a Deus, e a gente pode ajoelhar, pode ficar em pé, pode ser no interior do nosso quarto, mas a gente fala em nome de Jesus, amém, e vai embora. E não deixa Deus falar, e não tem o cuidado de se aquietar nesse diálogo com Deus, nessa conversa com Deus. Por isso, para as pessoas que não creem, isso é muito estranho. Ouvir Deus, conversar com Deus. Isso é oração. E revela o segredo do nosso coração, a intimidade da nossa alma na presença do Senhor. Dele não tem como escondermos, nós nos escondermos. Não tem o que escondermos de Deus, porque Ele nos conhece total e completamente. Os salmos dos quais todos ouvimos e nos convidam a responder,
é que nos treinam nessa conversação com o Senhor. É por isso que eu amo tanto o livro de Salmos, nessa perspectiva, dessa conversa com Deus. Algumas coisas que o salmista fala, que beiram um atrevimento. Eu gosto quando ele diz, ele pede a Deus o seu socorro, a sua misericórdia, porque ele não dá conta mais dos inimigos que se levantam contra ele, ele não dá conta das demandas que o envolvem. Ele diz, olha, o Senhor que sabe, se o Senhor não resolver nada, os que descem a cova não te louvam. Como se Deus precisasse do meu e do seu louvor para ele ser Deus. Mas ele é atrevido, expõe o que está no coração dele, o desejo de que Deus o visite. É essa intimidade que o livro de Salmos convida a mim e a você para essa conversação com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você não oramos a um Deus desconhecido, que esperamos descobrir através da oração, não, mas a um Deus que nós conhecemos, que tem sido revelado a nós através de Jesus Cristo, um Cristo que fala a nossa língua, que conhece-nos e dialoga conosco, nos ouve, nos desafia a uma fé obediente. Ou como se expressou São Bento de Núrcia, o santo nascido no ano de 480 da era cristã, diz a história que ele era um homem que tinha um gosto profundo pela oração. E quando ele se sentiu desafiado ao ministério, ele passou 3 anos recluso em oração. Há um livro muito interessante que chama-se A Regra de São Bento. Talvez você já tenha ouvido pelo menos falar. Ele diz assim, que a nossa mente ao orarmos possa ecoar em harmonia com a nossa voz, ou em outras palavras, que as emoções do meu coração entrem em harmonia com os movimentos dos meus lábios. A oração precisa vir de dentro para fora. Você pode se enganar. Você pode enganar outros, mas nós não podemos enganar Deus. Ele sabe exatamente onde queremos chegar. A palavra, diz o salmista, ainda não me chegou à boca, e ele já a conhece porque ela já está no meu coração. Percebem? A oração precisa ser algo de dentro para fora. Por isso a oração é a linguagem utilizada neste relacionamento pessoal com Deus. E ela revela profundamente aquilo que nós sentimos, ansiamos ou respondemos diante de Deus. Ela fala conosco e nossas respostas são a nossa oração. Podem ser através do silêncio, do suspiro, da expressão de dor, do ceticismo, do medo de descrer. Não importa. Mas elas precisam expressar o que está no nosso coração. O incrível é saber que Ele não somente nos ouve, mas sempre está e estará envolvido conosco, quer nos momentos fáceis ou quer nos momentos difíceis e escuros, quer nas alegrias, quer nas tristezas, quer no meio da fé ou no meio do desespero. Como no Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. E eu amo esse texto, porque ele diz, eu não serei muito abalado. E ele continua a expressar, colocar para fora aquilo que está no seu coração, dizendo, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu descanso no meu Deus, porque dele vem a minha esperança. E ele diz, eu não serei jamais abalado. Percebem? Há uma evolução de quanto mais próximo, quanto mais eu me derramo, quanto mais eu expresso o que está aqui dentro, quanto mais eu sou verdadeiro diante daquele que é a verdade, mais a minha fé experimenta-o. Ou como no Salmo 27, no verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, eu buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele diz, ao meu coração me ocorre. Como aquele jovem da parábola do filho pródigo, que no meio da sua tragédia e desgraça, diz o texto, ele se lembrou da casa do pai,
ao meu coração me ocorre: eu buscarei ao Senhor. É Ele que nos move a buscar a presença de Deus. Nos momentos da adversidade, o inimigo vai nos lembrar dos nossos fracassos. Olhe para o Senhor, haverá sempre uma provisão no meio desta dificuldade. É mais do que falar, é mais do que discutir sobre Deus, é falar com Deus. O versos 10 a 12 nos diz que é lidar com o próprio Deus, que nos conhece completa e totalmente, conhece o nosso coração, o nosso interior. É por isso que Jesus Cristo, orientando os seus discípulos, dos quais fazemos parte, no livro do Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 17, ele diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A oração que Deus ouve, é a oração que nasce do coração, um movimento de dentro para fora. Mas ela também é uma declaração de fé. O verso 13, ele diz: com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Os salmos, meus irmãos, são ferramenta de fé para cada um de nós. E os salmos são orações como ferramentas feitas da palavra. É por isso que nós a expressamos. Não são ferramentas apenas para fazer, como no nosso mundo de hoje, onde criamos coisas para fazer, criamos equipamentos para fazer coisas, ou para obter coisas. E se nós quisermos trazer isso para a perspectiva espiritual, de ordenar Deus fazer coisas. Não. É para Ele nos tornar, para sermos diante dEle, humanos como somos, à sua imagem e à sua semelhança. João Calvino expressou o consenso de oração da igreja, quando ele escreveu que os salmos são o propósito do Espírito Santo para conceder à igreja uma forma comum de oração. E ele continua dizendo: e os salmos são como uma anatomia de todas as partes da nossa alma. Eu expressei isso agora há pouco. Os salmos são esta expressão da anatomia da nossa alma. Ele ainda diz, ele conclui dizendo: tudo que alguém possa vir a sentir, a vivenciar, a dizer, é expresso diante de Deus através dos salmos. Por isso, quando as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, quando elas têm a experiência da salvação em Cristo, a recomendação que faço a elas é: comece a ler a Bíblia. Comecem lendo o Evangelho de João, que fala sobre a vida e o ministério de Cristo. E comecem com o livro de Salmos, ele é a descrição da minha e da sua alma. Ali estamos eu e você, com todas as lutas, as demandas, as alegrias, as tristezas, as dores, as vitórias. Tudo está ali expresso nesta oração do livro de Salmos. Eles estão repletos de experiências humanas, temor diante das dificuldades, anelo diante da dor, esperança diante do desespero, medo, louvor, ansiedade, raiva, amor, desespero, mágoa, gratidão, pesar, dúvidas, sofrimento, alegria, vingança, arrependimento diante do pecado. Todas as emoções e experiências humanas vêm à tona com as orações, poemas que nós encontramos no livro dos Salmos. Somos pessoas complexas, eu e você somos gente complicada de fato. Orar como salmista traduz um privilégio desse meio de graça que é a oração, numa declaração da nossa fé em Deus. Os salmos usados como na expressão dos versículos que nós lemos como oração, nos fazem compreender não o nosso potencial humano, mas a nossa paixão por Deus. Uma paixão que modela a nossa obediência. Diz o texto que nós lemos: não me deixes fugir dos teus mandamentos, ou eu meditarei nos teus preceitos. É uma declaração da nossa inteira dependência do Senhor. Mas Ele também transforma a nossa vontade. O salmista diz: eu mais me regozijo com o caminho do Senhor
do que com todas as riquezas que eu possa ter. Não é, meu irmão, superar a relutância de Deus, é agarrar-se à vontade de Deus. Nós oramos não para que seja feita a nossa vontade, mas para nos agarrarmos à vontade de Deus. Nos agarrarmos à vontade de Deus. A oração dos Salmos revoga o nosso pecado. Ele diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A oração libera o nosso louvor. Com os meus lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Abençoados são aqueles que se apegam à conversa íntima com o nosso Deus, sem reservas. Sem reservas. Antes de ser uma busca para compreendermos a nós mesmos, a nossa oração é uma declaração de fé, pois nós compreendemos que Deus tem tudo a ver conosco e a nossa vida só tem sentido nele e por ele. C.S. Lewis disse certa feita que só quando passamos alguns riscos de verdade é que podemos testar a realidade da nossa fé. E o poeta sacro Stuart Hambling escreveu que não sei o que o futuro vai colocar nas minhas mãos, mas eu conheço aquele que tem o futuro nas suas mãos. Você está diante de um novo ano? Eu não sei o que o futuro vai nos trazer, mas eu creio naquele que tem o futuro nas mãos dele. Nós oramos os salmos e compreendemos que eles provem de pessoas que ouvem Deus falar com elas e percebem que é a palavra mais importante que o salmista já pôde ouvir e que eu e você podemos ouvir. E responderam a isso. E o nosso convite é que eu e você respondamos a isso. Os salmos são esta poesia que vem do coração e são oração, que é a linguagem que utilizamos no relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E através da poesia dos salmos é que nós mergulhamos direto nas profundezas da nossa alma, fazendo deles a nossa oração. Eles exigem de nós que lidemos com a nossa fé, lidemos com o próprio Deus, que está determinado a realizar nada menos do que uma total revolução e renovação nas nossas vidas. Você está disposto a orar com o coração e fazer da oração essa declaração de sua fé? Você deseja que a sua oração seja a oração que Deus ouve? A oração que Deus ouve, meu irmão, é um movimento de dentro para fora, que nasce no nosso coração. A oração que Deus ouve é a nossa própria declaração de fé em quem Ele é.